Bem, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula sobre lançamento de projéteis, né? A segunda parte da nossa aula trata de lançamento oblíquo, tá? Em vez de você, jogar um corpo horizontalmente, você vai jogar o corpo inclinadamente, vai lançar o corpo inclinadamente. Tem um exemplo muito prático disso, que é o próprio saque do vôlei, sem ser aquele, que aquele é um saque especial. O próprio saque do vôlei é um saque inclinado, né? Com a velocidade inclinada. Então, um lance no jogo de basquete, um lance livre, o jogador lança a bola inclinadamente para cima, tá certo? Então, um movimento parabólico efetuado pela bola pode ser dividido em dois movimentos, um na vertical e outro na horizontal. Então nós estamos vendo aí a figura. Suponha que isso aí seja um lance livre no jogo de basquete. Ele lança a bola inclinada para cima, tá certo? Mas essa bola, a velocidade inicial da bola, ela pode ser decomposta em duas velocidades. Uma velocidade horizontal Vx e outra velocidade vertical Voy. Então, o jogador fez o lance livre com velocidade inicial V0. Velocidade inclinada para que ela suba e depois desça e caia na cesta. Ela tem que ter dois movimentos. Ela tem que subir, ficar mais alta do que a cesta e depois descer e cair dentro da cesta. Então aí está um movimento, um lançamento oblíquo, né? Um lançamento oblíquo. A bola, né, é lançada obliquamente com o ângulo θ. Você está vendo aí na figura. Ela é lançada obliquamente com o ângulo θ. Aí ela faz a parábola, né? Você vê que no ponto mais alto ali, na altura máxima, no vértice da parábola, não tem velocidade vertical. Não tem, porque a partir daí ela vai cair, né? Até chegar no ponto mais alto, ela tem velocidade vertical, que faz ela subir. Quando ela chega no ponto mais alto, lá no vértice, olhe bem para o vértice, não tem velocidade vertical. Ela não vai subir mais. Então ela não tem mais velocidade vertical, mas continua tendo horizontal, continua e vai bater no solo. Ok? Agora, essa velocidade inicial do projétil, da bola de basquete que eu estava falando, ela pode ser decomposta, isso aí vocês viram com Paulo, né? Ela pode ser decomposta em duas velocidades, uma VY e outra V0Y. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a velocidade inicial do projétil, ou da bola de basquete, que eu vinha falando, e dividir em duas, decompor em duas, a velocidade Vx e Vy. Então, lá em cima, nós temos essa decomposição. Ó. O Vx, a componente horizontal, né? Vx é a componente horizontal da velocidade. É a componente horizontal de V0. Vx é V0 cosseno de θ. Isso foi visto por Paulo, né? Decomposição de um vetor. Então, Vx, a componente horizontal de V0, é Vx cosseno de θ. E V0y, que é a componente vertical de V0, né? É V0 seno de θ. Normalmente, quando a gente vai começar um problema sobre movimento oblíquo, lançamento oblíquo, a primeira coisa que a gente faz é calcular o Vx e o Vy. Sem se preocupar com o que é que a gente vai determinar. Mas o primeiro passo, você pegou o problema, então o que é que eu vou fazer primeiro? Calcular o Vx e o V0y. O que é o Vx? É a componente horizontal da velocidade de lançamento, né? E o que é o V0y? É a componente vertical da velocidade de lançamento. Pronto, primeira coisa que se faz é isso, calcula as duas componentes. Uma vai ser usada no movimento horizontal, a outra no movimento vertical, né? Bom, a gente já está sabendo que quando nós dividimos o movimento no horizontal e no vertical, o horizontal é uniforme. O horizontal, tá certo? É uniforme, então o Vx é constante, tá? Então, o horizontal é uniforme com velocidade constante igual a Vx.
Agora, o vertical é uma queda livre. No caso aí, não é bem uma queda, é que primeiro ele sobe para depois cair. Né? É um movimento vertical, tá certo? É um movimento vertical no vácuo, ou seja, é um movimento uniformemente variado na direção vertical. Eu não vou chamar de queda livre, porque primeiro ele sobe e depois ele cai. Então é um conjunto aí de dois tipos de movimento. Bom, então, não vamos esquecer, Vx permanece o que? Constante, porque não existe aceleração na horizontal. Mas Vy, a velocidade vertical, ela não é constante. Na subida ela vai diminuindo até chegar no zero, lá no vértice, depois ela vai aumentando até chegar no máximo lá no chão. Então, veja bem, o Vx é constante porque na horizontal o movimento é uniforme. O V0y varia. Varia, porque o movimento é variado, tem aceleração. À direita da figura, tá certo? Você tem que no vértice da parábola, que é o ponto mais alto, a velocidade Vy, a velocidade vertical, é nula. Sim, porque ele parou de subir, ele não vai subir mais, então a velocidade vertical é nula. A horizontal não, continua existindo para arrastar ele para o lado direito, continua existindo. Depois tem outra informação aqui. Na subida o movimento é retardado. Sim, na subida é porque ele sobe, para no ponto mais alto, depois volta. E na descida o movimento é acelerado. Tá certo? Ótimo. Ótimo. Mas vamos continuar dividindo em dois movimentos. Vamos continuar. Né? Então vamos ver a questão número 3, que já vai tratar desses movimentos, né? Movimentos oblíquos, né? Mais uma vez o jogo de vôlei, né? Agora é um saque também muito especial, que é chamado Jornadas nas Estrelas. Jornada nas Estrelas, porque a bola primeiro sobe a uma altura muito grande, depois para e começa a cair. Então é Jornada nas Estrelas por isso, porque o jogador que faz o saque lança a bola para o alto, para um ponto muito alto. Então, Jornada nas Estrelas por isso, né? Ela atinge um ponto muito alto, a bola. Ela sobe 20 metros, está escrito aí. Ó. Ele lança a bola inclinada, mas de modo que ela suba muito. 20 metros ela vai subir. E depois passa para o outro lado da quadra, né? Para a quadra adversária. Quanto tempo em segundos a bola permanece no ar? Que ela tem o tempo que ela gasta subindo, né? Você vai ter aí, ó, ela sobe, tem um tempo que ela passa subindo. Aí lá no ponto mais alto, a velocidade vertical se anula, mas ela continua com velocidade horizontal, então ela começa a descer até chegar na quadra, até chegar no piso. Primeiro ela sobe à esquerda, né? O ramo de parábola à esquerda. Chega no ponto mais alto, aí não tem velocidade vertical, aí ela começa a cair, então começa a descer e atinge o chão, tá certo? Mas a gente pode considerar o movimento vertical separadamente. Eu vou considerar o movimento vertical separadamente. Olha a equação aí, tá? Nós riscamos esse A igual a G, né? Esse A igual a G, e riscamos o V0T, porque veja bem, quando ela está no ponto mais alto, ela não tem VY. No ponto mais alto, ela não tem velocidade, está escrito lá na figura. Então, por isso que eu vou estudar esse movimento do ponto mais alto para o chão. Né? Vou estudar esse movimento do ponto mais alto para o chão. Então, vou analisar ele assim. Então, veja bem. Como no ponto mais alto ele não tem velocidade inicial, eu cortei. Ele vai cair de 20 metros, o deslocamento vertical, o ΔS é 20 metros. Cortei o V0T porque lá em cima ele não tem velocidade inicial. Pelo menos no movimento vertical não tem. E a aceleração G é igual a 10. Coloquei aí, fiz os cálculos, cheguei aqui o tempo, né, é 2 segundos. 2 segundos, na verdade, tá certo? Na verdade, está escrito aí que é o tempo de subida. Na verdade, esse tempo é o tempo de queda.
Porque eu analisei o movimento de cima para baixo. Está escrito aí que é o tempo de subida. Na verdade é o de queda. Mas como o de subida e o de queda são iguais, aí tanto faz chamar ele de subida ou de queda. Verdadeiramente, esse tempo que nós acabamos de calcular, tá certo? Foi o tempo de queda. Mas o tempo de subida é igual. Se o tempo de subida é igual, o tempo de queda é igual ao de subida, está escrito aí. Ambos são iguais a 2 segundos. Ambos são iguais a 2 segundos. Então, o tempo total do movimento para a bola chegar na quadra é o de subida mais o de descida. Ou seja, 4 segundos é a resposta do problema. Então, rapidamente, cortamos o V0T, porque no movimento vertical, de cima para baixo, no início não tem velocidade vertical, só tem horizontal. No início não tem, cortamos o V0T. O deslocamento vertical foi 20. A aceleração é a da gravidade, que vale 10. Então o tempo de queda foi 2 segundos. Mas o tempo de subida é igual. Somos os dois, resposta letra B. Ok? Bom, passemos agora à questão de número 4. Ele diz aí: uma pessoa na traseira de um caminhão atira uma pedra obliquamente para trás. O cara está na traseira do caminhão e joga uma pedra, né, com velocidade inclinada, um movimento, né, velocidade oblíqua, para trás. O caminhão está andando para a direita, ele joga para a esquerda. Tá certo? Agora ele diz: uma outra pessoa que estava na pista, observando esse evento, esse movimento aí do caminhão, uma outra pessoa está na beira da estrada, olhando esse evento. Ela vê a pedra cair verticalmente, não vê a bola fazer nenhuma parábola, nada. A pessoa está no chão, fica olhando e vê a pedra cair na vertical. Parece estranho, né? Porque se o cara jogou a bola inclinada, como é que ele vai ver um movimento vertical? Então vamos ver. Então repare. Olha, está aí o caminhão andando para a direita, o cara jogou a pedra fazendo um ângulo de 30 graus com a vertical. Isso está dito no enunciado. O cara está em cima do caminhão, tá? O cara está em cima do caminhão, jogou a pedra com a velocidade aí, que ele está chamando de velocidade de lançamento, a gente não sabe. Jogou a pedra com uma velocidade de lançamento desconhecida, agora fazendo um ângulo de 30 graus com a vertical. Tá? Tem o VY, a velocidade vertical ali, e a velocidade horizontal. Agora veja, se a velocidade de lançamento faz 30 graus com a vertical, então com a horizontal ela faz 60. Então com a horizontal ela faz 60. Ok? Bem, o cara está olhando da pista e, interessante, ele quando olha da pista, vê essa pedra cair verticalmente, né? Ele embaixo do caminhão olhando, vê a pedra cair. Olha, isso só pode acontecer se a velocidade do caminhão for igual à componente Vx da velocidade de lançamento. Por exemplo, se o caminhão tem 20 km por hora para a direita e esse Vx também for 20 km por hora para a esquerda, anulou. Anulou as velocidades horizontais, então a pedra só terá movimento vertical. Então vou repetir. Se ele está vendo a pedra em movimento vertical, na direção Y, né? Tá? Na direção VY, é porque as velocidades horizontais se anulam. Ou seja, é porque a velocidade do caminhão para a direita, vamos supor, né, 40 km por hora, se anula com a velocidade da pedra para a esquerda, que é Vx, é a componente horizontal da velocidade horizontal. Então o Vx tem que anular a velocidade do caminhão. Aí a pedra só terá Vy. Se o Vx se anula com a do caminhão, 40 km para a esquerda, a pedra só vai ter o Vy. Aí ele vai ver o movimento realmente na vertical. Então, Vx é igual à velocidade do caminhão. Mas o Vx é a componente horizontal. É o V cosseno de 60. Você viu com o Paulo e também já na aula de lançamento oblíquo, nós vimos que o Vx é a velocidade de lançamento vezes o cosseno de 60. Esse Vx que aparece aqui é a velocidade inclinada, é a hipotenusa, né? Vezes o cosseno de 60. Esse é o Vx. Tá? Cosseno de 60
cosseno de 60 é o seno de 30, que é um meio. Que é um meio. Então, tirando o valor da velocidade do caminhão, tá? Tirando o valor, cosseno de 60 é um meio, que é o seno de 30. Então, a velocidade do caminhão vai ser a metade, né? A metade da velocidade de lançamento, para que o cara na pista veja essa pedra só movendo-se na vertical, porque o Vx anula a velocidade do caminhão, aí só vai ter movimento na vertical. Quando nós igualamos o Vx com a do caminhão, o Vx é a componente horizontal, é V cosseno de 60, cosseno de 60 é igual ao meio, então a velocidade do caminhão, aliás, a do caminhão, sim, é a velocidade de lançamento sobre 2. É a metade da velocidade de lançamento, o que indica como resposta a letra A. Ok? Indica a letra A como resposta da questão. Vejamos a nossa quinta questão sobre movimento oblíquo. Jogador de futebol passa pelo goleiro e com a barra desguarnecida chuta a bola em direção ao gol, né, com uma velocidade de 20 metros por segundo, mas chuta com um ângulo de 30 graus. Olha, ele deu um chute, não deu um chute horizontal, rasteiro, ele deu um chute inclinado. Ele chutou a bola com velocidade inclinada de 30 graus. A altura da trave é 2,50 metros, 2,5 metros. E no instante do chute, a bola estava a 17,4 metros da trave. No instante do chute. Ele quer saber se o cara fez o gol ou se perdeu o gol. Bom, se a bola chegar na trave com altura menor de 2,5, né, a bola chegar na trave com altura menor do que 2,5, ela cai dentro do gol. Mas se ela chegar na trave com altura maior do que 2,5, ela vai passar por cima. Vamos ver na figura aqui. Vamos ver na figura. Ó, veja bem. Ele chutou inclinado com 30 graus. Se essa bola chegar na trave, né, quando ela chegar lá na trave, ela tiver uma altura menor do que 2,5, ela cai dentro do gol. Ela vai para a rede. Mas se ela chegar na trave com altura maior do que 2,5, chutou por cima, perdeu o gol. Tá? Então vamos achar as componentes, né? Vamos achar as componentes. Vx, a gente já viu. V0x, até aplicou na questão anterior, né? Ó, o V0x é V0 cosseno de θ. Né? Então, colocando os valores, V0 é igual a 20, o cosseno de θ foi dado, é 0,87, então, esse cosseno de θ é dado, viu? Se ele não tiver aí no enunciado, mas ele é dado no vestibular. Então, calculou o V0x, 17,4 metros, tá? Da mesma maneira, o V0y, a componente vertical da velocidade. Lembra que eu falei, primeiro a gente calcula as componentes, o V0x e o V0y. Bom, calculando, botando os valores, 20 vezes 0,5 dá 10 metros por segundo, já tenho as duas componentes. Agora eu posso dividir o movimento em um movimento horizontal uniforme e um movimento vertical uniformemente variado. Então vamos fazer essa divisão. Movimento horizontal, a equação x igual a vt. Sim, porque não tem aceleração. É a mesma que S igual a VT. S igual a VT. Só que eu estou trocando o S por X. Né? Lembrando que o movimento é horizontal. Aí tiro o valor de T. Então, quando eu divido 17,4 por 17,4, né? E o espaço percorrido foi 17,4 e o tempo também, 1 segundo. Então, para a bola chegar na posição da trave, ela gastou 1 segundo. Isso a gente determinou com o movimento horizontal, que é uniforme. Agora vamos para o movimento vertical. Né? Mudou a equação. Movimento vertical, né? A equação do espaço é o sorvetão. Né? Em vez de S, eu estou colocando Y, para indicar o movimento vertical. Em vez de S, eu estou colocando Y. Então, vamos lá, né? Substituindo os valores. Tá bom? O V0Y. O V0Y vale 10, foi determinado antes, né? Vale 10. O tempo também calculado vale 1. Certo? O G sobre 2, G é 10. Gravidade, 10 sobre 2, 5. Pronto, 5 metros. Meu amigo, a trave tem 2,5 metros. Com o chute que ele deu, quando ela chegar na posição da trave, ela está com 5 metros
Meu amigo, se tivesse duas traves, ele ainda acertava na trave. Ele ainda não. Ó, se essa trave tivesse outra em cima dela, ele ainda não faria o gol. Ele ainda chutaria na trave, porque a trave só tem 2,5 e a bola passou a 2,5. Chutou por cima e perdeu o gol. Portanto, a letra D responde à questão número 5. Amigos, muito obrigado, viu? Um abração para todos e até a próxima oportunidade.